Olá, meninos, meninas, tudo bem com vocês? Shalom, bom dia. Bom, hoje eu vim aqui fazer uma reflexão com vocês da palavra de Deus, Gênesis capítulo 26, completo, e é uma reflexão assim que, nossa, Deus falou muito no meu coração, e eu tenho feito devocionais pela manhã e tem sido muito gratificante, muito produtivo. Deus tem falado muito ao meu coração, e à medida que eu for fazendo, Deus foi tocando no meu coração, quero compartilhar com vocês. Então é isso, eu vou compartilhar com vocês, então, Gênesis 26. Vou ler rapidinho aqui e depois eu vou comentar. Nessa época veio fome sobre aquela região, o mesmo que havia ocorrido durante a vida de Abraão. Por causa disso, Isaac foi para Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e eu estarei com você e o abençoarei. Darei você e aos seus descendentes todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras por meio dos seus descendentes. Todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Assim, Isaac ficou na terra de Gerar. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha usar, Senhor, a minha vida, Pai, para falar, Pai, com aquelas pessoas que precisam receber a Tua palavra. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti para ser usada como instrumento, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, paz e discernimento para entender a Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu li aqui do 1 até o 6. Aí eu vou pular lá para o versículo 12, onde fala assim, para vocês entenderem. Isaac, filho de Abraão, eles estavam passando por uma situação, por uma época bem difícil. E aí Deus falou para ele que não era para ele descer para as terras de Israel, não descer ao Egito, para ele não descer ao Egito, para que ele ficasse na terra que Deus indicasse para ele, que foi a terra de Gerar. E ele obedeceu, só que ele tinha muito medo. E ali Gerar já era uma terra que o pai dele tinha passado por ali. Tanto que nessas terras tinham muitos poços, né? Muitos poços ali, era uma terra muito, muito abençoada. E aí, ele, no versículo deixa eu ver. Assim, Isaac ficou em Gerar. E ali, no 8, vai falar assim, ó, Isaac já morava ali há muito tempo. Então, ele ficou ali por muito tempo. Aí teve a questão de que ele, naquela época, quando as mulheres eram muito bonitas e tal, os homens não contavam que elas eram as suas esposas por medo de serem mortos. E então aqueles homens pudessem se apossuar da sua esposa. Então foi uma coisa que Abraão fez, né, com Sara. E Isaac também fez, falou para a tribo lá de Abimeleque, né, falou para o rei que Sara era sua irmã e não sua esposa. E aí, como eles estavam ali por muito tempo, um dia o rei Abimeleque estava lá na janela, né, da casa dele e avistou que Isaac estava acariciando a sua esposa, Rebeca, né? E aí ele desceu lá, ficou bravo e tudo mais. E aí Isaac contou que ele estava com medo e por isso que ele não tinha contado a verdade. E aí passou. Aí o rei Abimeleque disse que tipo, né, que ninguém poderia tocar sobre a vida de Isaac nem Rebeca,
que ali eles estavam seguros e salvos. Aí a gente vai pular lá pro versículo 12, que é depois que acontece toda a situação. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. Ele era muito abençoado, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, prosperou até ficar muito rico. Possuía ovelhas, bois e um grande número de servos, a tal ponto que os filisteus o invejavam. Por isso tapavam todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado nos seus dias, enchendo-os de terra. Então o que aconteceu? Isaac começou a prosperar tanto, que os filisteus começaram a invejar eles. E lembra que eu falei que já era uma terra que já tinha sido... que o pai de Isaac já tinha passado por ali, como ele era muito abençoado, então tinha muitos poços. E aí os filisteus começaram a encher esses poços de terra para poder tapar. E até chegar ao ponto de que Abimeleque chega para Isaac e fala assim, no versículo 16: vá para outro lugar, pois você ficou mais rico e mais poderoso do que nós. Então ele chegou ali na terra de Abimeleque, né, do rei Abimeleque, com medo, e acabou sendo expulso, porque ele prosperava tanto, que em um ano o que ele plantou, ele colheu assim por um. Então os filisteus começaram a ter muita inveja dele e começaram a tentar prejudicar, né, Isaac. Só que, né, quando Deus está no negócio, não tem como a gente ser prejudicado. E aí então Abimeleque expulsa Isaac das terras deles, de Gerar, e ele vai embora. Ele segue para o vale de Gerar, onde ele ali ficou morando. Então, no 17. Então Isaac saiu de lá e acampou-se no vale de Gerar, e ficou morando ali. Ele voltou a abrir os poços cavados no tempo de seu pai Abraão. Os filisteus tinham enchido de terra aqueles poços, depois da morte de Abraão, e Isaac deu aos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Os servos de Isaac cavaram um novo poço no vale e viram brotar ali uma fonte de águas subterrâneas. Mas os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. E Ezeque significa... Ezeque significa, se eu não me engano, deixa eu ver. Eu anotei. Ezeque é o mesmo que inimizade. Então foi aberto ali um poço onde foi gerado discussão entre eles ali, e foi colocado o nome de Ezeque, que significa inimizade. E aí depois, então os homens de Isaac abriram outro poço e novamente houve briga por causa dele. Por isso recebeu o nome de Sitna, que significa discussão. Saindo dali, Isaac mandou cavar outro poço, e como ninguém brigou por causa dele, chamou-o de Reabote e disse: agora o Senhor nos deu um lugar e prosperaremos na terra. E o terceiro poço significa terra abundante. E ali foi um lugar que ele não teve problema nenhum. E depois disso, de abrir um poço que deu muita água, ele não teve problemas. O que eu imagino? Que ali era um lugar muito difícil de brotar água. Eu imagino, porque o rei Abimeleque foi atrás de Isaac, e junto com o capitão do exército deles, e do comandante do seu exército. E Isaac falou para eles: uai, por que vocês estão aqui? Vocês foram tão hostis comigo, né? E me mandaram embora, e agora vocês estão aqui. Então ele estranhou.
Aí eles responderam: vimos claramente o que o Senhor está com você. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós e façamos uma aliança. Você não nos prejudicou e você não nos prejudicará, assim como nós não prejudicaremos a você. Na verdade, nós tratamos bem você e o despedimos em paz. Vemos que o Senhor tem abençoado você. Então Isaque ofereceu um banquete para eles, eles comeram e beberam. E de manhã, bem cedo, os dois fizeram um juramento. Isaque os despediu e partiram em paz. E naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram contar-lhe a respeito de um poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Isaque deu ao poço o nome de Sebá, e por isso aquela cidade é conhecida como Berseba. Aí, o que eu entendo aqui é que às vezes Deus nos coloca em situações como colocou Isaque, à frente de alguns poços que Deus permitiu que fossem sido enterrados, para Deus mostrar que Ele é um Deus de coisas novas. Para que Deus podia muito bem, né, ter permitido que eles reabrissem aquele primeiro poço, onde foi gerado discussão, gerado inimizade, e ali ele podia ter ficado, porque Deus prometeu toda aquela terra para eles. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, e Deus é Deus de coisas novas, Deus de renovação e tudo mais, que eu acredito que ele queria mesmo que o rei Abimeleque enxergasse Deus na vida dele e que a mensagem ficasse bem clara, que independente da onde Isaque estivesse, ele seria abençoado. Poderia ser no deserto, poderia ser em qualquer lugar, mas aonde Deus está, ali a terra fértil, ali há poços de águas infinitamente abundantes. Então, o que eu quero deixar para vocês, que Deus falou muito no meu coração: não vamos ficar desenterrando poços antigos, não vamos ficar desenterrando nosso passado, porque Deus é Deus de coisas novas. Deus tem preparado para nós um poço de água viva, um poço de água abundante. Não importa as circunstâncias, não importa se você está na mesma situação que Isaque lá no começo, uma situação difícil, de uma fase de alimentação difícil, né? Como estava aqui, que estavam uns dias muito difíceis. Mas se a gente ficar atento à voz do Espírito Santo, mesmo nos dias difíceis, Deus vai fazer milagres na nossa vida. Deus vai fazer com que a gente possa colher a 100 por 1. Então, o que Deus falou para mim hoje no meu devocional é: fique atento à minha voz, mesmo em tempos difíceis, pois eu estou com você. E se eu estou com você, você será muito abençoada, independente das terras que você tiver que ir, né? Independente do momento que a gente estiver vivendo, nós vamos ser abençoados. E não tente ficar desenterrando poços antigos, porque eu tenho um poço novo para sua vida, eu tenho águas, eu tenho uma fonte de água viva para você. Eu tenho uma fonte de água abundante. Não fica tentando achar, tentar matar sua sede nos poços antigos. Porque eu tenho uma nova fonte de água viva para você poder atender todas as suas necessidades. E não importa onde você estiver, se eu estiver com você, você vai ser muito abençoado. Amém? Essa é a palavra de hoje, Gênesis 26. E eu espero que vocês tenham gostado muito, que a palavra de Deus tenha ficado no seu coração e que vocês possam ser muito prósperos e estarem sempre atentos à voz do Espírito Santo. Amém? Um beijo para vocês, que Deus abençoe nesse dia maravilhoso, que vocês possam ser muito abençoados, uma semana de vitória para vocês. Um abraço e um beijinho no coração de vocês, até a próxima.